Oi galera, beleza? E aí, nono ano, estudando muito? Tô sabendo que não para de chegar link de aulas aí pra vocês, né? E tem aí, ó, um puxão de orelha. Nono ano, autonomia, nós já falamos sobre isso, organização, rotina de estudo. Mais do que nunca agora para as aulas online. Se vocês viram a minha última aula, eu deixei uma tarefa, resenha crítica, né? E aí, eu tô assim... Eu prefiro pensar que vocês fizeram a resenha e não me enviaram. Então vai chegar até as minhas resenhas, né? Tem gente que não enviou, então tá devendo tarefa. Tô esperando. Espero que os pais estejam por perto aí para ouvir que vocês não estão fazendo as tarefas. Me mandem. A aula de redação ela só vai ser uma aula boa e eficaz quando o meu aluno escreve. E eu vou corrigir. Vocês vão me digitalizar, vão me enviar e eu vou corrigir. Então escrevam, tá bom? Porque uma coisa eu sei, vocês estão tendo muito tempo. Então organizem o tempo de vocês e coloquem a aula em prática. Nada adianta só a teoria vocês leem no livro, assim, eu explico e vai ficar por ali mesmo. Eu preciso que vocês escrevam, produzam. Então façam a resenha e me entreguem, tá bom? Para a aula de hoje, ainda sobre argumento, a gente começa a ver tipos de argumento, que a gente vai ver que existem estratégias para argumentar e elas são extremamente importantes dentro de um texto. Lembra que eu falei que nós já estamos vendo o modelo de texto de vestibular? Então, treinar argumento, saber argumentar é o coração da redação do Enem, da FUVEST. Se vocês forem prestar os vestibulares, vocês precisam saber argumentar. Você não vai estar pronto agora, mas você vai ter base agora para o ensino médio, isso é muito importante. Então, no bloco de vocês, né, eu peço que vocês encontrem lá, daqui a pouco a gente vai ver ali, os tipos de argumento aqui, que vai falar sobre exploração e descoberta. Para ficar mais claro para vocês, né, se vocês forem mais visuais, aí lembra que eu falei semana passada que eu estou sem o material impresso, eu estou com online. Essa imagem aí, ó. Encontrou essa imagem? Vocês vão ter aqui logo acima, né, o texto 1, que é o que eu vou ler para vocês. E aí nós iremos aí depois falar sobre o tipo de argumento que ele está te apresentando aqui. Então, olha só. Sair de casa, enfrentar o trânsito nas grandes cidades está se tornando insuportável. As pessoas estão irritadas, cansadas e agressivas. As ruas sujas, o barulho de arrebentar os tímpanos. A causa dessa situação crítica é a proliferação dos automóveis. Há mais carros do que espaço para com eles trafegar. O brasileiro passa, em média, 2 horas por dia dentro do carro, apenas para fazer o trajeto entre sua casa e o trabalho. Quando chega um feriado, o sofrimento se transfere para as estradas. O que deveria ser um momento de descanso e descontração se transforma num martírio. Caminhamos rumo ao caos inevitável. Se não forem tomadas medidas drásticas, o problema dos automóveis nas regiões urbanas será cada vez mais parecido com o do cigarro. Continuarão sendo fabricados e vendidos, mas surgirão cada vez mais obstáculos ao seu uso. O aumento cotidiano de veículos em circulação prenuncia a falência dos sistemas de transporte. Então, a gente tem uma imagem que ilustra isso. Depois nós temos aqui, ó, responda as questões, né, do texto 1. Então, vocês farão aí no bloco 1.1, 1.2 e 1.3. E aí chega aqui o argumento que esse texto usou. Causa e consequência. Então, para analisar um problema apresentado em uma tese, o exame de suas causas, porque ocorreu, fatores responsáveis por o seu aparecimento e de suas consequências, o que esse problema provocou ou poderá provocar. Conduzir a proposta de soluções. Guarde isso aqui, ó, proposta de soluções. Em geral, a solução consiste em neutralizar, isto é, fazer perder a força, as causas ou eliminá-las. Por exemplo, se o problema do trânsito tem como causa o grande número de carros em circulação, a solução pode neutralizá-la com a criação de ruas mais largas ou de várias alternativas de percurso para chegar ao mesmo lugar. Eliminá-la com a adoção de medidas que diminuam o número de carros em circulação,
como proibição de determinados veículos circularem em determinado horário e dias, incentivo à carona solidária e ao uso de bicicletas, cobranças de pedágio para trafegar em certas áreas da cidade mais congestionadas, aumento do preço do combustível e imposição de restrições à compra de automóveis. Então, no bloco para aqui. O que acontece agora? Vamos falar um pouquinho sobre esse argumento de causa e consequência. O que a gente acabou de ver aí no bloco de vocês. Temos um texto lá em cima falando sobre mobilidade urbana. Aquele texto fala sobre mobilidade urbana. Então, como que as grandes cidades estão abarrotadas de carro? A gente não precisa ir para São Paulo para ver isso. No nosso dia a dia normal, essa obra que está acontecendo perto do colégio faz com que tudo trave ali até nós chegarmos no colégio, porque a nossa região tem várias escolas. Mas a obra lá está acontecendo justamente porque era ali tudo parado. E uma das soluções, seria construir então essa ponte para aliviar o trânsito. Então, se a gente for ver o que está no texto ali, a gente vive quase que diariamente. Tirando agora esse período em que estamos aí trancadinho dentro de casa, evitando aí o contato em aglomerações. Mas no nosso dia a dia a gente está dentro do trânsito aí que eles citaram. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o argumento por causa e consequência. Olha o que eu peguei, o exemplo nosso ali, do nosso ladinho, logo abaixo ali da escola. A causa desse trânsito todo que a gente vive é o aumento no número da frota de carros. Então, hoje em dia, as pessoas trabalham, têm condições e vão adquirir um bem, que é o carro, porque facilita. Então, a causa da gente ter muitos carros na rua, uma dessas é a facilidade de comprar o carro. A segunda é que o transporte público deixa a desejar. Às vezes ele não faz o percurso, ele não sobe tal lugar, então é melhor eu ter um carro. Então a gente tem que pensar causa e a consequência disso. Pessoas perdendo tempo dentro do carro, perdendo tempo no trânsito, A gente ali citou 2 horas, mas quem vive na capital às vezes perde até mais do que 2 horas. Então o que a gente tem que entender? Quando eu vou criar um argumento, lembra que eu falei? A gente argumenta o tempo todo. A gente está discutindo, às vezes, no intervalo, às vezes vocês estão discutindo com um amigo pelo WhatsApp, vocês estão argumentando, só que sem uma estrutura. Agora a gente está entendendo uma estrutura que tem por trás desse texto. Se eu vou argumentar, a minha intenção sempre vai ser convencer o meu corretor do texto lá, pensando em texto de vestibular. É convencer o meu professor que eu domino o assunto. Para isso eu preciso organizar meu pensamento. Por isso que vocês têm anotado no caderno, porque eu passei na lousa, vocês copiaram, a estrutura do parágrafo padrão. Por que eu estou falando dele? Porque vocês irão utilizá-lo agora. Então, a estrutura do parágrafo padrão, só para relembrar aí, Tópico frasal é a primeira oração, o primeiro período que vai afirmar o assunto que vai ser trabalhado no parágrafo. Nós já fizemos exercício sobre isso. Lembra que eu disse que iríamos voltar? É agora. Então, para eu criar um bom argumento, é interessante que o meu parágrafo tenha esta organização. Tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. E o argumento que vai ficar para vocês de tarefa, além das questões ali do bloco, é criar um argumento por causa e consequência. Então, vocês vão ter que falar, sobre a causa do problema e sobre a consequência. E o assunto que vocês vão ter para falar sobre isso é aquecimento global. Vocês vão pensar, vou dar um exemplo, eu não quero esses escritos aqui não, hein? Aquecimento global. A causa do aquecimento global, por que isso acontece? Por que está acontecendo o tempo todo? Alto número de gases que são emitidos pelas indústrias. Causa, consequência, as geleiras são derretidas. Só dei 2 exemplos, tem muitos outros. Então procurem, pesquisem, olhem na internet. Inclusive tem textos de vestibular falando sobre isso. Eu sei que tem uma galera aí muito disposta a aprender, que estão levando a sério as aulas de redação. Inclusive isso me faz sentir muita falta de vocês, porque eu gosto de estar, a gente discute, vocês criam, eu melhoro e a gente vai junto. Então, online, distante, eu quero que isso continue acontecendo. Escrevam um argumento usando a estrutura de um parágrafo padrão, causa e consequência, e o tema do parágrafo vai ser aquecimento global. Beleza? E façam aqui a questão 1.2 e 1.3 do texto sobre mobilidade urbana.
Beleza, nono ano? Estudem, galerinha. É aula, tá? Estamos online, eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, mas é aula. Só vai concretizar essa aula quando vocês pegarem o caderno e produzirem. Beleza? Beijos, até a próxima.